a gente conversa bem de forma informal e eu gostaria que você se apresentasse para a câmera e falasse quem é a Miriam Caram. Ixi, Maria, nem eu sei. Então, eu sou jornalista, né? Por vocação, sei lá, mas a minha paixão sempre foi cinema. Durante isso, porque eu também comecei a trabalhar na área cultural, então curti muito essa coisa de falar de cinema, de fazer cinema. E agora eu faço documentários, então eu acho que eu gosto de me ver como documentarista também, que é uma coisa muito parecida com jornalismo, né? Eu gosto muito de cinema, mas para fazer eu acho que eu sou documentarista, não ficção. Então quem é a Miriam Caram? A Miriam Caram é uma jornalista já aposentada, tentando fazer freelas ainda, tudo isso. Escrevo livros para pessoas, assim como ghostwriter, ou o que mais aparece sim é para empresas, né? A história das empresas e tal. Mas basicamente é isso, não sei. Não, tá ótimo. Eu vou começar a fazer as perguntas do início da tua trajetória. Como e quando você descobriu o jornalismo? Sabe que é uma coisa que eu me pergunto? Uma ou outra vez eu já fiquei pensando assim, quando é que eu tinha me decidido, quando é que eu escolhi fazer jornalismo, e eu não sei te explicar direito. Às vezes eu contava que assim, eu tenho uma irmã, tenho vários irmãos, mas a minha irmã mais velha, que estudou filosofia, mas ela queria fazer jornalismo e meu pai não deixou, porque não, ela é 8 anos mais velha que eu, e 6 anos, sei lá, por aí. E aí, não era uma profissão para mulheres, ao menos mulheres de boa família. Tinha muito essas coisas, né? E meu pai não deixou. E aí eu fui fazer, às vezes me parecia que era uma coisa assim como rebeldia, sabe? Ela não pôde, mas eu vou. Não sei se foi isso, não sei quando que apareceu, para te dizer de verdade. Não sei. Mas é assim, eu gosto muito de escrever. Eu sempre fiz bobagens, coisas assim. E essa área, não sei, hoje em dia eu acho assim que não dava para ser outra coisa. Eu pensei em uma época fazer arquitetura, cheguei a fazer cursinho para fazer, fiz uma vez vestibular, não passei, o mundo se salvou, graças a Deus, de uma péssima arquiteta, de certo. Mas eu acho que hoje, não sei se é pelo fato de sempre ter trabalhado com isso, mas eu acho que não dava para ser outra coisa que não fosse jornalista e documentarista e essa coisa. Você se vê mais como jornalista ou como documentarista? Olha que é difícil, viu? Mas eu acho que talvez mais jornalista, porque eu trabalhei sempre nessa área, né? E gosto muito disso. E o documentário é uma outra forma de falar da realidade, né? Então, acho que é por aí, assim. Tudo bom? Tudo bem. E eu queria que você nos contasse como que foi a tua primeira experiência no jornalismo. Qual que foi a tua primeira experiência profissional mesmo no jornalismo? Pois é, faz tanto tempo que a gente não lembra mais, né? Eu me formei, eu já tinha feito alguns estágios no próprio Canal 12, que hoje é RPC. E não. Eu tinha feito estágio, mas assim, eu fui trabalhar no INCRA, sabe o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Então, e porque assim, não sei, não tinha outra, foi o que pintou, era um super emprego que depois quando eu fui trabalhar no Diário do Paraná, que daí me convidaram,
A minha mãe ficou furiosa porque era um trabalho assim de 3.500 para R$ 1.000, sabe? Eu falei, bom, mas eu estou começando, né? Dá para fazer essas coisas ainda. Mas foi assim, eu fui para uma assessoria de cara. E não era uma coisa para que eu estivesse preparada, assim, mas eu fiquei, eu acho, tipo 1 ano no INCRA cobrindo assessoria, era um trabalho que o INCRA fazia muito aqui no sudoeste e tal, de regularização de terras, então era por aí a discussão e tal, a cobertura, entrega de lotes, imagina, não tem nada a ver, né? Mas aí eu fui para o Diário do Paraná, e que foi para o anexo, na verdade, que foi a primeira experiência que eu acho de jornal, assim, que foi o que me fisgou muito, assim, e que era a área cultural, que era a que eu mais gostava, né? E cinema era uma paixão enlouquecida, assim, né? Mas naquela época mais de assistir, né? E que não era com tantas possibilidades que existem hoje, mas a gente vivia no cinema. E pensando nesse cenário das redações, como que era na época? Olha, tem uma coisa que eu digo, eu estou fugindo um pouco da tua pergunta, mas tem uma coisa que eu digo que, assim, a melhor coisa do mundo é uma redação de jornal. De TV não acho tanto porque é menor. Por exemplo, assim, eu trabalhei na Folha de São Paulo. Eram 300 jornalistas numa sala. Você tinha gente de todo tipo, de todo interesse, todo tipo de assunto, de coisa, é uma vida pulsando assim, né? Então, redação é uma coisa muito, muito, muito boa de viver. Parece que você está no meio do mundo, né? E está, de fato, de uma certa forma, né? Então, mas aqui, por exemplo, lá no começo, e aí no daí eu fui para o canal 12, que daí era, nossa, era muito pequena naquela época. Eu fazia, trabalhava de manhã para fazer o Jornal do Meio-Dia, que era um jornal que não era de rede, ou tinha um pedaço de rede, mas era quase 1 hora de jornal que a gente fazia aqui em 3 pessoas, com uma equipe de manhã e uma equipe à tarde. Era muito, parece improvisado, né? Hoje em dia eu diria. Mas, então, assim, era interessante, mas foi ali que eu comecei a trabalhar com o Luiz Geraldo Maza, que foi meu mestre para o resto da vida, que é de quem eu ainda estou tentando acabar um documentário sobre ele, que eu não consigo terminar. Mas tinha gente interessante também, mas assim, muito pequena, né? Muito pequena em comparação com as redações que eu fui viver depois, que me encantaram para o resto da vida. O Aderbal, é, eu acho que é um segundo mestre, digamos assim, né? Porque ele é outra pessoa de quem eu aprendi muito, assim. Por exemplo, o Maza, eu foi o primeiro cara que eu acho perdeu tempo comigo, digamos. Ele tinha paciência, ele parava e falava, ele te explicava. A primeira vez que eu vi falar em informática foi o Maza que me falou, não foi lendo, não foi vendo outra, sabe, umas coisas assim. E o Aderbal veio depois, né? E aí eu trabalhei com ele no anexo, depois do Jardim, porque quando o Jardim saiu, o Aderbal, que era um jornalista já muito experiente e tudo isso, eu era quase recém-formada. O Aderbal, acho que me abriu muito a cabeça no sentido de pensar sobre a coisa, assim, não ser o fato concreto, assim, sabe? Você pega e fala sobre a casa caiu. Não, mas sabe, de ir além do que a casa caiu, sabe? De interpretar, porque ali no anexo você tinha mais liberdade do que em outros lugares, né? Enfim, não sei. E o Retamoso? O Reta é uma. Qual que é a importância dele para
Total, total, total. É engraçado porque nessa época minha irmã trabalhava junto, nós duas trabalhávamos juntas no anexo, e ele olhava e dizia que minha irmã Alice, e eles chamavam de Beth. Falava assim, ela pensa forte, você olha para ela, você vê que ela pensa forte. O Rita é uma pessoa, é um gênio que está escondido aqui, né? Porque acho que ele tem pouquíssimo reconhecimento. É uma cabeça que não para assim e você tinha que acompanhar aquilo. Não sei, foi muito rico aquele pedaço. Foi muito rico. E ele vinha cada dia com uma história, né? Antes era o Jardim, depois o Reta, mas assim, sabe, inventava um desenho e daí pirava em cima daquilo, escrevia, você só ficava babando porque dali saíam coisas meio geniais, assim, né? É muito, muito criativo, demais, eu acho, até para uma pessoa acompanhar. Mas a sua irmã foi importante também para você, né? Porque ela foi te inserindo aos poucos. Ela também é jornalista? Sim, ela se formou um ano depois de mim. Ela é 2 anos mais nova, mas eu entrei um ano depois e tal. Então, eu estava trabalhando no INCRA e ela queria sair de férias. Aqui nem tinha muito esse sistema assim de sair de férias e fazer a cobertura. Mas ela convenceu o chefe dela que ela tinha que sair, mas que ela podia deixar alguém no lugar. E lá fui eu trabalhar no diário, sem ser do diário, mas daí na redação do jornal. E aí por conta disso, eu acabei depois sendo contratada pro anexo. Daí nós trabalhamos juntas no anexo. Não, pode continuar. Eu sei que você tem alguma. Não sei se eu vou sair do assunto aqui. Não, pode continuar. É que depois do diário, né, você passou por alguns outros lugares. E aí eu queria saber quais lugares e, de uma maneira geral, como foi. Depois do diário, eu fui pro Canal 12. Lá eu era editora. É aquilo que eu falei, aquela precariedade, mas a gente fazia e dava conta e tal. E o Masa chegava super mais tarde, só que sentava na máquina e fazia tudo, era muito mais texto, não era tanto a TV de hoje assim, né? Fazia muito texto, fazia editoriais e coisas muito rapidamente e tal. Mas enfim, daí eu fui morar em São Paulo e daí eu trabalhei mais tempo em São Paulo, que eu acho que foi um período muito rico. Que eu fui para lá, porque aqui eu acho que eu só trabalhei na revista Quem aqui também, que foi 1 ou 2 anos. E daí em 82 eu fui morar em São Paulo. E daí eu fui para a TV Bandeirantes, foi meu primeiro emprego lá. Mas aí 5 meses depois teve uma greve e eles demitiram quase todo mundo e lá fui eu também. E daí 5 meses depois você não conhece quase ninguém lá, eu estava na rua. Mas daí eu fui trabalhar, mas no Diário do Grande ABC, era um jornal forte, é um jornal bom assim ainda, mas ele teve uns períodos bem fortes assim. Mas daí que eu voltei e trabalhei na Abril Vídeo. Foi um período bem bacana que a editora Abril comprava da TV Gazeta um horário noturno, que tinha um programa de jornal e variedades, não sei o quê, das 8 às 10 e tal. Era na TV Gazeta, mas que ela tinha um alcance muito pequeno, só lá perto de São Paulo. E eu fazia, depois desse, que era o Paulo Marcum e a Silvia Popovic que apresentavam, e daí em seguida tinha um programa que eu fazia, cada dia, o programa era 10 minutos, cada dia era com uma revista da Abril. Então, por exemplo, na segunda-feira eu fazia com a Veja, quer dizer, com o Luiz Nassif, era o apresentador, eu era editora de um programa no estilo da Veja. Estilo, a gente produzia, tinha uma equipe, a gente produzia matéria, não sei o quê. No outro dia era do Carro e Moto da Abril, que era o Roberto Ferreira. Ele apresentava, e eu era editora desses programas e tal.
E aí já fui trabalhar na Folha e daí de novo eu me apaixonei por escrever mesmo, por jornal, assim, que é uma coisa que me pegou pela veia, assim, e eu fiquei 6 anos na Folha, que é um período até grande, porque naquela época a gente trocava mais de emprego, e um chamava daqui, outro chamava dali. Hoje é muito diferente, né? Não sei como que eu me viraria num mercado de trabalho de hoje, mas naquela época era mais fácil, acho. E aí eu fui para a Folha e foi assim um encantamento, eu acho, porque uma redação enorme com gente bacana, enfim. E Eu você sou cobria de tudo. Não, na verdade eu fui para editoria de geral, que era depois passou a se chamar Cidades, que é a geral, que faz tudo assim, mas não é nada específico. Ali eu fiquei um bom tempo. E daí eu vim para a sucursal de Florianópolis. Fiquei 1 ano e meio em Florianópolis, porque eu sou de Santa Catarina, né? E daí não sei o que lá aconteceu. E aí, então vai, quer ir para Florianópolis? Tá. Aí morei 1 ano e meio em Florianópolis fazendo a sucursal. E daí a sucursal você faz tudo, né? De A a Z, né? Aí estava começando a campanha que elegeu o Collor, foi a primeira do Lula, né? A primeira campanha e tal. E aí eu estava em Florianópolis e o editor de política da Folha, nossa, fugiu o nome, ele morreu há pouco tempo, Beraba. Foi para Florianópolis acompanhar, não sei se era o Lula mesmo ou era um outro candidato. E aí, quando ele voltou, ele falou se eu não queria voltar para São Paulo para trabalhar na política. Daí eu voltei para São Paulo e trabalhei na editoria de política. Fiz aquela campanha, fiz aquele período e tal. E aí o editor das cidades com quem eu trabalhei antes, na editoria de cidades, o Dácio Nitrini, me convidou para ir para o SBT. E aí eu trabalhei vários anos no jornal do Boris Casoy, o TJ Brasil, que eu conhecia o Boris também da Folha, né? Porque ele era um bambambam na Folha, assim, né? E fazia o painel, aquela coisa toda. Mas na Folha eu só conhecia ele. Daí eu fui trabalhar no SBT e lá eu fazia política e depois fiz algum tempo internacional, que foi bem bacana. Não sei se eu conto essas coisas e falo deles lá de São Paulo e não daqui, não sei. Pode contar. Pode contar, amiga, fica à vontade. Porque foram experiências bem ricas, assim, né? E bem, assim, eu fui, era mais ou menos nova, né? Assim, porque eu tinha me formado em 75. Eu fui para lá em 82, então ainda é um período de formação, eu acho, de conhecer, e é uma realidade bem diferente, né? Porque era um centro muito maior e tal. Então, foi muito bom. Aí eu fiquei no SBT alguns anos, nem lembro quanto, no Jornal do Boris, né, do TJ Brasil. E aí eu fui passar 6 meses nos Estados Unidos, né? Eu fui com um contato da CNN, porque eles tinham uns estágios, umas coisas, porque eu já tinha feito umas viagens de trabalho por causa da área de internacional que eu trabalhava, né? Tanto que a gente fazia um programa que era o Jornal da Noite, no SBT também. Uma época eu fiz um jornal, eu editei um jornal, era o Jornal da Noite, que o Hermano Henning apresentava, dos Estados Unidos. Só que, na verdade, a gente fazia o jornal aqui e mandava para ele, ele só entrava no ar lá. Por conta disso, eu fui 2 vezes para lá, pela Reuters e tal, convite, aquelas viagens de trabalho e tal. Mas aí, com um contato assim, eu fiquei 6 meses em Atlanta, que é a sede da CNN e tal, mas daí eu não fiquei o tempo todo lá, porque eu achei
meio improdutivo, sei lá. Mas assim, era um contato assim, eu fiquei um pouco na CNN lá, no Telemundo CNN, que é o serviço espanhol, né? Que era, quem apresentava era um cara do Uruguai e tal, era todo espanhol e tal. Mas aí eu fiquei esse período lá, e quando voltei eu fiquei sem rumo na vida. Sabe aquela coisa assim, crise de identidade, crise profissional, crise de tudo? Nossa! Mas aí eu fui para Florianópolis, porque eu tenho 6 irmãos que moram lá. E lá eu fui retomando aos poucos, fazendo freelas, e acabei fazendo freela para todos os jornais grandes. Assim, o que você falou do Estadão, eu comecei fazendo para o Estadão, e daí passou a ser diário para o Estadão. Era como se eu fosse contratada do Estadão lá, mas não era. Era freela, mas fazia todo dia. E lá eu fiz para Veja, fiz para Isto É, fiz para o Globo, pouco, mas fiz. Assim, porque daí eu conhecia muita gente, assim, e daí acabava, né, facilitando, óbvio, né? Não por tantos méritos, mas por conhecimento também. E aí, com isso, eu acabei voltando para cá, porque daí eu estava lá e um cara que trabalhava no Estadão, lá quando eu estava na Folha lá. Aí ele estava na prefeitura aqui e perguntou se eu não queria vir para cá. E eu já tinha morado, eu tinha muitos amigos aqui, porque eu tinha morado aqui antes, tinha estudado aqui, né? E aí eu falei, tá, vou um mês para ver se topo voltar para Curitiba. Faz 20 quantos anos? 20 e tantos anos que eu tô aqui de volta. E aí eu fiquei na prefeitura um tempo. E aí é engraçado porque Curitiba tem essas diferenças assim, né, de quando eu contava para os amigos de São Paulo, eles não achavam estranho, mas é um jornalismo diferente, assim, às vezes, né? Por exemplo, até hoje eu acho que... É que agora tem pouquíssimos jornais, né? E as TVs aqui sempre foram bem reduzidas, né? Em termos de gente trabalhando mesmo, de redação, assim. E aí a prefeitura tinha uma redação que era enorme e que era muito boa também. E o governo do estado tem outra desse tamanho, assim. É engraçado porque esses órgãos, que é o chapa branca, mas acaba funcionando como uma redação, que às vezes até acontecia a situação assim de alguns chefes assim, não para alguém assim, você não é repórter, não é repórter, você não é jornalista, você é assessor, lembre-se disso. Porque era assim, era uma coisa bem, por exemplo, na prefeitura naquela época, era uma redação grande e tinha 1 ou 2 jornalistas em cada secretaria, só que ficava todo mundo na prefeitura, então eram como editorias assim, de urbanismo, de finanças, sabe, assim, eram grandes assim. E eu fiquei, eu acho que 1 ano e 2 anos na prefeitura trabalhando ali. Naquele período logo que eu cheguei, teve um evento grande, o Rafael Greca era o prefeito, e teve um evento grande da ONU aqui que se chamou Habitat. Depois vocês podem... que era uma discussão sobre o habitat, a casa da gente e tal, foi dos começos daquelas discussões da ONU aqui em Curitiba, foi um super evento e tal. E na prefeitura, como tinha uma participação grande com a parceria com a ONU, a gente fez 3 vídeos, 3 documentáriozinhos para esse evento. Lá, daí eu já como trabalhando no vídeo da prefeitura, um sobre a casa, o bairro e a cidade, sabe? Era bem bacana, assim. Enfim, daí eu já estava aqui de volta e, enfim. Como é que você foi parar no Valor Econômico? Então, por causa dessas pessoas que eu conhecia de São Paulo, tinha trabalhado com eles lá em São Paulo, inclusive o Clay,
que é daqui, que mora em São Paulo desde aquela época e tal. Eu trabalhei com ele. Não trabalhei com ele. Conhecia ele como jornalista, assim. E aí a Folha e o Globo se juntaram para criar o Valor Econômico. E eles queriam abrir uma sucursal aqui, aí eu fui indicada por ele e por outras pessoas de lá, porque eu conhecia eles de lá e aí me convidaram para a sucursal do Valor aqui. E aí foi... Eu achava que eu nunca ia trabalhar com economia, porque... Como é que é trabalhar com é difícil. E aí eu fui, assim, eu sou muito cara de pau, eu acho, sabe? E sou muito, assim, tipo assim, vamos. Sabe essa coisa assim, meio... Vamos empurrar com a barriga, mas não no sentido assim de largar, empurrar com a barriga. Empurrar com uma coisa assim, vamos indo. Hã? Vamos experimentar. Acho que é. Porque eu dizia assim, eu nunca vou trabalhar com pauta ou com economia. Porque economia para mim era um monstro. E pauta porque você tem que estar muito ligado, não pode deixar perder nada e tal. E eu tinha insegurança com relação a isso. E depois eu trabalhei, já vou contar isso também. E aí o Clay até que me ligou, você está afim? Eu falei, claro que estou afim. Eu estava, né, em assessoria jornal sempre é mais interessante, sei lá. E aí eu fui, e daí aquela coisa, né? Daí você tenta estudar um pouco, né? Vai atrás de alguma coisa. A internet estava começando, então não tinha... Pois é, menina, e agora? Posso te dizer depois, porque eu não consigo me lembrar, mas é 2000 e quanto? De quando que é a internet? 95? Não, sim. Na internet, sim, mas assim, aí a revolução dela... Da gente usar assim, tipo, chamar o Google e se informar, isso não existia. 2006, né? Não lembro. Eu lembro, sabe por quê? Que é do começo não é da internet exatamente, mas é Os buscadores... E eu lembro porque eu fui uma vez numa reunião do Valor em São Paulo e um dos nossos pleitos, porque tinha outras pessoas de outras sucursais de Porto Alegre, de Minas e tal, e era assim, a gente precisa da internet, só que a gente não falava assim, a gente quer a DSL, que era a internet de escada, mais rápida, porque senão você tinha que ligar e passar a matéria como? Porque olha que engraçado, quando eu estava na Folha, na sucursal de Florianópolis, passava pelo Telex. Não era nem fax. E daí, do Valor no começo, eu estou querendo me lembrar como é que a gente passava a matéria, porque a gente brigou para ter o ADSL, que era a linha de coisa rápida, sabe? Então, mas enfim, trabalhar com economia, que era a pergunta. Não sei. Cara de pau, vai se metendo, comprei uns livros, fui ler, fiz umas besteiras, claro, mas como eu tinha amigos, eu ligava, perguntava, estou falando bobagem? E assim, como estava na sucursal, assim, por exemplo, finanças, eu não ia trabalhar, daí eu sabia que estava além, eu teria que fazer um curso para poder trabalhar com isso. Mas numa sucursal, eu fazia muito empresas, então eram matérias mais normais, assim, de investimento, de empresa fazendo aumento disso, ou os estados trazendo empresas de fora. E eu fazia, como Florianópolis, Santa Catarina não tinha um sucursal, eu cobria também lá, que tinha ali Joinville, Jaraguá, aquilo tem aquelas empresas grandes, eu ia muito lá fazer matéria. Então era mais de empresas, o que não é exatamente essa economia assustadora, você falar de bolsa, de finanças. Então deu para fazer. E eu falei que não ia trabalhar com pauta, mas aí quando o Valor 4 anos depois resolveu fechar a sucursal aqui, depois reabriu, né? Mas não daquela forma, como sucursal mesmo, mas tinha um correspondente aqui.
Aí eu fui trabalhar no Rio pro Canal Futura, que uma amiga de São Paulo, com quem eu tinha trabalhado, ela era, eu não lembro se é presidente ou se é, qual é o cargo que é a chefia do Canal Futura, né, que é da Fundação Roberto Marinho, e ela me chamou para fazer uma série de programas pro chamado Estação Rural, que foram 66 programas nessa área de agricultura, coisa dessa área, assim. E aí era muita pauta, né? E aí isso eu tinha que. Eu era editora, mas aí você tinha que fazer. Falei, pronto, tô no outro negócio, tá vendo? Você sempre paga pela língua, mas aí você, sei lá, você se dedica, você vai, você. Aí já era mais fácil também, né? Porque com a internet você. O mundo se abre, né? Mas você ganhou uma premiação, né? Pela reportagem que Ah, trouxe para a cadeia produtiva, né? foi da FIEP Da aqui, né? FIEP. Como é que foi, assim, fazer essa reportagem, ganhar a premiação? Olha, é bacana, né? É bacana porque é uma surpresa, e daí eu nunca fui muito de me preparar para essas coisas, até para entrevista, não sei o quê. Mas aí fui lá e aí a matéria era da. Então, daí eu ganhei no setorial, né? Que não sei como é que chamava. Gente, a minha memória está muito ruim, né? Tô falando que eu não lembro um monte de coisas. Mas daí eu ganhei o geral também, né? Você ganhou o prêmio especial Heitor Stockler. Heitor Stockler. Daí eu tive que falar de novo lá. Falei, gente, vocês vão ter que me ouvir de novo. Ah, é bárbaro, né? Porque é um reconhecimento, assim, Ah, o ego da gente gosta, né? Muito legal, muito Mas essa legal. matéria em si foi muito desafiadora? Não, eu acho que como todas, assim, não sei te dizer exatamente, mas é que não era uma assim, né? Era várias retrancas e coisas assim. Então tomou mais tempo e tal, você tem que pensar mais um pouco, mas talvez não. Teve cadernos, por exemplo, do Valor, que fez sobre o Paraná ou sobre não sei o que, que eu acho que foram mais difíceis ainda. Mas não sei. E qual que foi a matéria mais desafiadora para você? Ai, não sei. Sabe que quando eu cheguei em Florianópolis pela Folha, eu cheguei lá para trabalhar, né? Lógico. Tinha sido transferida para a sucursal lá. Teve um sequestro, era aquela época que tinha sequestro toda hora. E sequestraram dois meninos, filhos, Brandalize é o sobrenome, filhos do dono da época, Perdigão, que era da minha cidade. Eu sou de Videira, do interior de Santa Catarina. E eu tive que ir para lá. E é uma coisa, eu acho que aí é uma coisa muito desafiadora, assim, porque eu fui para lá e foi gente de todos os jornais, alguns mandaram daqui de Curitiba, outros mandaram de Florianópolis, acho que foi até gente de São Paulo, porque todos os jornais nacionais mandaram gente para lá. E eu, assim, eu fui para casa dos meus pais para fazer. É uma coisa assim estranha, assim, porque eu nunca mais tinha voltado no sentido de profissional, coisa assim. É uma outra relação que você tem com a cidade, né? Eu cresci lá, amigos e coisa, mas assim, não sei nem bem explicar. Mas aí você volta numa outra situação. E aí teve uma situação curiosa que quando eles foram libertados e tal, a gente estava, todo mundo, nós estávamos na frente da casa da família e daí saiu um tio das crianças e ele chegou e me reconheceu porque eu tinha crescido, eu saí de lá, não tinha saído, eu voltava sempre nas férias, mas com 15 anos, digamos. Ele me reconheceu, falou, ah, não sei o que. E aí, quando
a gente insistiu que queria falar com alguém, para alguém atender a gente, o pai das crianças disse que só aceitava falar comigo. E aí eu entrei assim, né? Porque assim, tinha a Veja, tinha Isto É, tinha o Estadão, tinha. Todo mundo estava lá. E aí eu entrei com a incumbência de entrevistar o pai dos sequestrados e depois passar as informações para os outros. Primeiro eu soube que assim, me contaram que o cara da Globo, que era um cara da Globo São Paulo, aquele que fazia um programa policial lá de casos e não sei o quê, falou assim, ai, que bairrismo, pegou a guria daqui, como se eu fosse do jornal de lá, daí calaram a boca e diziam, não, ela é da Folha de São Paulo, como se fosse assim. Aí eu voltei, a gente voltou todos pro hotel, onde estava todo mundo, e eu fui repassar as informações para os outros. E aí houve comentários que eu tinha guardado coisas e não tinha passado para todo mundo. Virou uma matéria na revista Imprensa, que nem existe mais, era uma revista legal que tratava dos assuntos da imprensa. Assim. Aí eu virei personagem de uma matéria da revista Imprensa, porque como eu tinha agido e tinha gente falando mal de mim, que eu tinha guardado, eu falei, mas nunca saiu nenhuma informação diferente. Inclusive a Veja, que era o Caco, que era daqui, inclusive, mas trabalhava em São Paulo, que tinha informações que ninguém tinha, nem eu. E ele tinha. Falei, então cobra do Caco, não de mim, né? Porque eu não dei nenhuma informação diferente, mas foi um bafafá danado por conta disso. E qual foi a história mais curiosa? Pois é, não sei. Agora eu teria que pensar. Não. Eu cheguei e vocês estavam falando de redação, né? Eu li a reportagem que você escreveu, nostálgica, né, da redação, acho que foi para... Ah, revista Quem? Eu acho que é na Hoje Paraná. Hoje Paraná. Em 2022. Sim, eu fiz umas matérias para eles. As barulhentas redações de Curitiba não existem mais, que pena. Ah, sabe o quê? A revista Quem daqui, vocês conhecem, né? Que acabou há pouco tempo porque o Fábio morreu, né? Mas eu fiz, ele pediu, ele encomendou, eu fiz várias matérias sobre imprensa. E eu achei que era lá, por isso que eu pensei. Então eu fiz matérias sobre alguns jornalistas importantes que tinham feito, isso que vocês estão fazendo, mais ou menos, não que eu seja importante. Mas eu tinha feito lá e fiz daí sobre as redações, porque teve uma característica aqui, naquela época que eu estava aqui, antes de morar em São Paulo, e eu trabalhei só no 12 e no Diário, mas tinha as redações de jornais de fora eram fortíssimas. Isso aqui era super valorizado. Então, o Estadão tinha uma redação que era maior do que alguns jornais daqui. Tinha fotógrafo, tinha tudo. O JB tinha. O Globo é que tinha só a Elzinha, que vem aqui, né, falar. A Elza, que era correspondente, e a Folha tinha o Duio, que também não era tão grande, mas assim, era mais valorizado aqui naquela época, então tinha essas redações grandes, assim. A Última Hora também do Weiner, né? Ah, mas aí tinha sido antes, sim, muito bacana. O Aderbal deve ter falado sobre a Última Hora, né? Porque eu sei muito por causa do Masa, da minha pesquisa sobre o Masa, que era na mesma época, né? Ali foi um jornal inteiro, né, que eles faziam, era muito legal. Quer dizer, eu não vi, né, mas eles faziam. Aí, esses jornais eu ia falar do quê? Das redações. Ah, dessa matéria. Eu não lembrava que eu tinha feito outra matéria para o Hoje Paraná, eu me lembro agora que você falou, as redações acabaram. É a minha nostalgia que eu estou falando aqui. Exato. Que as redações eram muito legais, você tinha muita vida, assim, né? Eu acho que, assim, às vezes eu falo assim, até com meus filhos, por exemplo. Ai, no meu tempo era mais legal. Sei lá se era mais legal, é diferente, né? Vocês também vão chegar
num mercado de trabalho que eu acho que para mim seria muito difícil, porque eu me formei numa outra época, eu me especializei numa outra época, não sei que trabalho que eu iria procurar hoje, assim, né? Como é que vocês vão se virar nisso? Então, não sei se eu diria assim, nossa, era muito melhor e era muito mais fácil, e para mim não foi difícil. Se eu tivesse que sair na rua hoje e procurar um emprego, não sei o que eu ia fazer. Porque nessa reportagem, como você fala, as redações eram uma grande escola. Nossa! Como lidar hoje com um jornalismo que reduziu tanto, né? Você aprendeu tanto nas redações, né? Olha, eu não sei mesmo, porque uma coisa que me espanta, e aí tem um pouco assim da minha revolta, que eu acho que assim tem muita gente nova que não se interessa pelo que passou, entendeu? Então, assim, eu já vivi algumas situações de falar de alguma coisa e a pessoa dizer, ah, isso não é do meu tempo. Gente, tudo é do meu tempo, né? Não é do meu tempo que eu vivi, mas é história, sabe? Assim, é como você perguntar das redações. Você quer saber como é que eram as redações. Isso nem é tão importante para o teu trabalho do dia a dia, mas você tem curiosidade, né? Você vai atrás disso. Então, isso me espanta um pouco, porque, por um lado, você tem muita facilidade de buscar, de conseguir informações, né? Agora, também tem que ter um filtro danado, né? Porque no começo a internet não era tão perigosa quanto é hoje, né? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta que era, como é que você... Eu sei que, né, às vezes também tem o cuidado de não se auto-exaltar, mas acho que às vezes a modéstia também... Não, você é uma jornalista muito importante para Curitiba, mas qual que é a sua importância para a cultura aqui? Ou o que você acha que você produziu jornalisticamente que você acha que foi importante para a cultura aqui? Porque você gosta tanto de cultura, né? Pois é, você sabe que é engraçado. Eu não sei se tem, porque tem até uma, não sei se vocês conhecem um livro que a Selma fez, Selma, não lembro o nome, sobre 4 jornalistas, eu até tenho Aqui, ó. 4 jornalistas da área de cultura. Acho que era cena cultural, não era? Esse livro tem a Adélia, tem a Rosirene Gemael, a Diná. E aí ela falou assim, ó, eu não a conheço pessoalmente, mas ela disse assim, vocês têm que ler esse livro, que é o Jornalismo Cultural, um resgate. Isso. Você tem, é esse aí? Eu tenho a capa, vou tentar encontrar. Eu tenho, e tenho mais de um, porque uma delas, a Rosirene, é minha cunhada. Tá. E ela morreu. E uma parte da biblioteca dela foi lá para minha casa. Então eu tinha um, e daí tem um outro dela. Eu posso. A gente combina, eu entrego amanhã para vocês. Mas é engraçado, era esse livro que eu ia falar. Se eu tivesse que participar, se fosse eu desse livro, eu não sei se eu ia ter. Eu acho que eu cobri muito em cima do dia a dia, assim, sabe? E depois, assim, cultural mesmo, foi o anexo naquela época e eu acho que eu era super nova no sentido de jornalismo também. E depois eu sempre fui jornalista no não cultural, né? De tudo, de todas as outras coisas. E quando eu voltei a fazer mais nisso, aí eu sou documentarista, mas daí eu fazendo, entendeu? E eu acho que aí é mais até do que ter escrito coisas. Na verdade, no anexo, depois do Jardim, já, a gente fez alguns cadernos. Eu ia, sabe o Francisco Alves dos Santos é o braço direito do Valêncio Xavier quando eles criaram a Cinemateca de Curitiba. Um cara fantástico, assim, e ele é jornalista, ele escrevia crítica de cinema naquela época. Eu não escrevia, eu fazia matérias, eu não escrevia crítica. E aí,
A gente foi várias vezes por exemplo, para um festival de curta-metragem de Salvador, da Bahia. Não era, era em Salvador, mas era da Bahia, porque uma vez nem foi em Salvador e tal. E aí a gente fazia cadernos especiais. Até um amigo que estava pesquisando alguma coisa, um dia, esses tempos, me ligou e falou: essa Miriam Caran é você que tem esse caderno, não sei o quê. Então, nessas coisas, talvez, que era mais em cima de entrevistas, de mostrar a gente que fazia nessa época, as discussões do cinema brigando, que era aquela época que tinha obrigatoriedade de passar um curta nacional antes de qualquer filme estrangeiro. Vocês não viveram isso, mas teve durante um período, então tinha toda uma discussão sobre a invasão, que depois não deu nem mais para lutar, né? Porque é só invasão que vingou, né? Mas naquela época discutia muito a briga do cinema nacional por enfrentar a invasão, principalmente americana e tal, tudo isso. Então a gente fez vários cadernos especiais. Talvez fosse, eu diria que era por aí, ou então na minha pretensão, fazendo agora, assim, por exemplo, os 2 documentários que eu fiz quando a Derbal estava dirigindo a Bandeirantes, que a gente fez para Bandeirantes, mas também passou uma vez e sumiu. E a Derbal não guardou nem os brutos, nem nada. Vocês tirem isso porque eu quero matar o Derbal, porque não tem arquivo, não tem nada. Eu guardei umas fitinhas VHS que eu estou tentando recuperar, né? E assim, eu fiz agora, porque daí eu fiz especialização na Unesparte em cinema, né? E aí eu fiz o Geração Cinemateca, porque eu acho que, assim, eu sou jornalista também no cinema, né? Que eu acho que é o documentário muito por aí, assim. Embora a minha tese, quando eu fui fazer mestrado na ECA, na USP, lá quando eu morava em São Paulo, o meu estudo era ficção no documentário. Mas depois, assim, não continuei fazendo e tal. E agora eu estou tentando acabar esse Domasa e tem mais 2 em andamento, que estão em fase de roteiro e tal. Então eu acho que talvez seja o que eu acho que eu posso contribuir nessa área, assim, de cinema, fazendo mais cinema do que escrevendo. Como é que é fazer cinema? Difícil? Meu Deus! E eu ainda faço calmamente, digamos assim, porque tem muita gente aqui que vive disso e batalha e discute e tem as leis e vai atrás dos editais e tal. Como eu não faço isso como meio de vida, digamos assim, e eu não sou tão batalhadora nessa área de discutir as leis e coisas assim, me enche um pouco. Mas não é fácil, não é fácil. Aqui em Curitiba, né? Porque eles brigam muito por esses editais, por essas políticas públicas que ajudem e tal. Mas, por exemplo, você consegue aprovar na Lei Rouanet, por exemplo, o do meu Domasa está aprovado, mas captar. As empresas não têm esse hábito de investir, porque não é nem investir, na verdade, é usar uma parte do seu imposto de renda, que pagaria. Então, ela não tira dinheiro do seu caixa, ela só usa o dinheiro que pagaria por imposto de renda, mas não tem esse hábito, então é muito difícil. E as pessoas conseguem fazer muita coisa, mas não é fácil. Agora, é fácil quando o cara chega no nível de alguns de São Paulo, assim, mas daí também é um universo muito pequeno, né? Muito pequeno. Lamentavelmente, porque tem gente muito boa. E aqui tem gente bacana fazendo, mas faz um na vida e outro na morte. Para você, qual que é o papel do jornalismo? Ixi, Maria, é uma discussão longa, né? Eu não sei, eu acho que... Eu não sei, nesses tempos
que chamam de pós-verdade e de fake news eu acho que é uma batalha meio inglória, assim, né? Porque o papel do jornalismo seria fazer essa interface, né, com a sociedade, você ser, ou pelo menos como ele foi mais, né, quando o tempo mais que eu trabalhei assim, que é uma espécie de intérprete, sendo meio pretensioso, né, mas de abrir, traduzir o mundo, enfim, traduzir o mundo para a sociedade, mas agora é uma coisa que eu acho que tem que pensar muito, assim, porque agora, quando todo mundo escreve, quando todo mundo é fonte, quando todo mundo, você não tem mais a mediação dos jornais, a mediação das TVs, então você não tem controle de nada, né? Eu não sei te responder exatamente assim, porque é uma coisa muito difícil, que não sei. E apesar de todas as dificuldades, o que sempre te fez feliz no jornalismo? Acho que é a convivência, a redação. Não sei, escrever eu gosto muito, me dá prazer. E não é sentar e tentar escrever um livro, por exemplo, é aquela coisa mais imediata, mais assim, ou até roteiro trabalhei muito em TV também, né? Então, o que me dá prazer é tentar transmitir alguma coisa que você acha importante para as pessoas saberem. Que aí que eu acho que é o que está difícil você furar essa bolha da fake news se você conseguisse fazer com credibilidade, eu acho que seria por aí, você furar essa bolha, sabe, das dificuldades, que vocês vão ter muito problema para trabalhar daqui para frente. Eu acho que vão, lamentavelmente. Porque, assim, às vezes eu vejo tô vendo a Globo News, por exemplo. Aí entra lá, fato ou fake. Quantas pessoas vão ver isso? É como assim, Santo Agostinho tem não sei como é que chamaria, não é uma parábola, tem um dito, alguma coisa assim, sobre a verdade, sobre a mentira, né? Que assim, como é que você desfaz o mal causado por uma mentira? Então você pega um travesseiro de pena, sobe numa torre num dia de vento, abre e deixa as penas voarem. Quando você catar todas as penas que voaram, você desfaz. É impossível! É impossível! Então, como é que você vai atingir as pessoas que foram atingidas pela fake news? Principalmente porque hoje as pessoas têm as suas bolhas de informação, que eu acho que é o maior perigo, né? Que eu não acredito tanto nessa polarização assim, porque eu não acho que são duas coisas politicamente, digamos assim, Lula e Bolsonaro, digamos, a extrema-direita e a extrema-esquerda, eu não acho que essa polarização, porque eles não são uma contraparte da outra, não são. Eu acho que são coisas muito diferentes. Agora, são bolhas em que as pessoas só se informam ali dentro. Então, eu acho que furar essa bolha para levar a informação que as pessoas conseguissem pensar de um modo diferente é o grande trabalho que eu acho que vocês têm que fazer. Porque é para, assim, não estou dizendo nem de a verdade, eu sou dona da verdade, esse lado é melhor do que aquele é melhor, mas que esse lado se deixe permear por alguma informação do outro lado para poder balancear, entendeu? Não ficar só cada um no seu
tipo de informação, que eu acho que é isso que está fazendo essa coisa tão difícil que a gente está vivendo. Tão difícil. Eu acho que vocês têm um caminho bem penoso. Mas eu ia te perguntar assim, ó. E aí, de repente, sua primeira resposta vai ser, não sei, mas assim, quando a gente pediu indicação de jornalistas que serviram como os nossos mentores, assim, o seu nome foi unânime. Não acredito. Foi. Unânime, mas quem que sugeriu? Feldens, Sindicato, Tusca, né? José Fernandes. E por que o José Fernandes não está aqui? Ele é tão bom, mas ele Não tem 50. Ele não tem, mas o seu nome foi unânime. Por que você acha que foi unânime? Uau! Eu não acredito! Pode acreditar. Olha, fiquei até embaraçada, mas eu vou dar um beijo em cada um deles. Olha, não sei. Nossa. Não sei, porque eles são bacanas, assim. Eles são bons, assim. E o Tusca é meu amigão. Ele só falou porque é meu amigão. E não sei. Não sei. Não sei. Você quer perguntar sobre isso? Tem duas perguntas finais sempre que a gente faz para encerrar. Se você não se lembrar, também não tem problema. Mas qual o material, alguma cobertura, algo que você acha interessante durante a tua carreira e que você gostaria que fosse lembrado daqui 50 anos? Uma matéria? Tá. Ixi, não sei. É que eu acho... Talvez assim, era isso que eu estava falando daquele livro ali. Eu não sei se eu teria coisas que eu ia colocar naquele livro. Porque eu lembro um dia que a Adélia estava falando e ela comentou que a seleção não é a que ela faria, que a guria fez uma seleção que não era tão... Mas ela tinha lá as coisas para selecionar e tal. Eu não sei se eu teria, porque eu acho que eu trabalhei mais coisas em cima dos fatos, não é do dia a dia de um jornal, por exemplo, sobre cidades, assim, né? A falta d'água, o buraco, não sei o quê, mas do que estava acontecendo naquele momento. Então, não sei se é para lembrar tanto assim. Tem algumas matérias que eu gostei, mas eu até teria que pensar. Até uma história com o Aderbal, que alguém perguntou como é que era com o Aderbal, mas uma vez o Aderbal, quando eu estava nesse anexo lá, que é uma matéria que eu gosto, mas eu não tenho ela, que era no Dia do Trabalhador, do Trabalho, eu escolhi daí lá um cara, lá não lembro que bairro, mas era um lugar muito longe, muito coisa assim, e eu fui umas 2 ou 3 vezes conversar com a família, conversar com não sei o quê, para contar a história desse trabalhador. Só que era meio através da família, porque ele nunca estava lá. E ele só estava lá num dia. E eu lembro que daí eu voltei, escrevi, o Aderbal disse que estava muito bacana. Como era o nome do cara? Eu não tinha o nome do cara. Você acredita numa coisa? Isso é coisa de foca, nem de foca, nem de coisa. Era noite, era tarde, eu falei, vai lá buscar o nome desse cara, porque não tinha telefone, não tinha nada, você acredita? Então, umas coisas assim, essa matéria foi importante, assim, porque era uma coisa diferente também que eu estava fazendo. Mas, pô, você dá uma mancada dessas? Quase eu pensei assim, vou inventar um nome. Mas aí é muito forte, né? Não dá para fazer uma coisa dessa. Enfim, não sei se tem tantas matérias assim, talvez lembrando, talvez mais na área na TV, assim, que eu trabalhei alguns materiais bacanas, como esses que eu fiz aqui para Bandeirantes, e lá no SBT, eu fiz vários perfis de pessoas, assim, até aquelas maldades, assim. O Jânio tá para morrer, então alguém tem que preparar
E ele não morria, aquela matéria estava pronta, sabe, assim. Então eu trabalhei alguns materiais que exigiam mais, sabe, esse tipo de, assim, que não seria só nasceu, fez isso, morreu, que você tentava dar um perfil mais interessante, assim, esse tipo de material, mas que também nem tá, eu acho, guardado, nem tá por aí, assim. Você falou do Jânio, só antes de fazer a última pergunta. Não, pode perguntar, e a gente esqueceu também de perguntar sobre a cena curitibana. Ah, tá. Você falou do Jânio, então, como é que foi, assim, o teu período como jornalista na ditadura? Não teve muito tempo. Porque foi quando eu estava aqui no diário, que era o anexo, que daí não fazia parte do que a gente trabalhava do dia a dia, assim. E no Canal 12 que eu era editora, porque daí, em 82, eu fui para São Paulo. E estava na Band. Na verdade, assim, eu acho que eu peguei, assim, o fim da coisa, né? Por exemplo, eu lembro de uma vez que a gente estava na faculdade e eu estava falando para a pessoa que não tinha pegado o trabalho que tinha que fazer, e eu fui dizer, e eu falei assim, mas é alguma coisa que você tem que escrever que passe na censura. Então você era treinado a fazer uma barbaridade dessas, né? Mas eu não trabalhei muito, assim, numa coisa que me expusesse nisso, assim. Então era um acompanhar mais como observador mesmo, assim, né? Não tive... Eu vim um pouco depois das pessoas que militaram mesmo, né? Eu não militei, já estava mais se encaminhando. O que tinha era que a gente saía na rua e via uma veraneio daquelas e morria de medo, né? Não tinha nada para eles pegarem a gente, mas todo mundo tinha medo, né? Agora, como jornalista mesmo, eu não trabalhei assim nada que fosse... Tinha coisa assim no Canal 12, por exemplo, que era já o finalzinho, assim, que chegava alguns bilhetinhos que não pode falar sobre isso, não pode falar. Mas a gente tratava mais os assuntos da cidade, então se não tinha um envolvimento, né, direto, tinha como informação, como que você acompanhava lendo e falando, e era a época, eu lembro do 12 lá, a época dos boias frias, e então tinha uma coisa assim, mas assim, eu não tive, não. Até gostaria de ter tido hoje, né? Depois, lá não sei. Claro que gostaria, mas foi um período que era meio assustador, mas não tive tanta participação. Você quer perguntar? A gente acabou falando das redações, mas como que era a cena curitibana para os jornalistas, ainda mais você sendo mulher? Eu sei que não deve ter sido fácil, mas queria só que você contasse um pouco. Então, é engraçado, aquilo que eu te falei, né? Por que eu fui fazer jornalismo, que eu achei que era uma rebeldia por causa da minha irmã que não pôde fazer. Não sei por quê. E eu nunca senti muito assim, na verdade, sabe? Mas, assim, Curitiba é complicada, né? E eu acho que é complicada até hoje. E, por exemplo, tinha a Lúcia Camargo, acho que vocês não chegaram a conhecer, assim, que eu acho que era a primeira, ela foi minha professora e ela depois foi presidente da Fundação Cultural, não sei o que e tal. Eu acho que era a primeira jornalista, assim, além de uma ou outra que tinha lá na Gazeta que eram de turismo, umas coisas menos expostas, digamos assim, né? Mas quando eu fui fazer, acho que não tinha mais tanto assim, não tinha tanto. Eu não sei se eu não dava bola, se eu não reparava, mas eu acho que eu não. Eu acho que é como é hoje, assim, que eu acho que até hoje a mulher é mal encarada, assim, em várias coisas aqui em Curitiba, né? E então, nossa, eu não sei o que te dizer mesmo. A cena curitibana
Não sei, porque também você anda com um pessoal que não é tão preconceituoso, né? Você tá mais dessa coisa assim, o pessoal das redações, o pessoal não sei o quê. Eu, desde 75, frequentava a Cinemateca, que era a minha paixão, que daí eu vinha fazer o documentário e tal, e que era um pessoal de cinema, um pessoal de... Então, ali você não percebe tanto, né? Então, ali é todo mundo mais igual, eu acho. Eu confesso que eu não senti diferença, não. Diferenciação. Não. Acho que quer mais alguma ou podemos encerrar? A questão da mensagem? Isso. E qual que é a mensagem que você quer deixar para os futuros jornalistas? Pois é, o que eu já falei. Tadinhos de vocês. Olha, eu acho que a gente viveu uma fase, uma época que o jornalismo era mais claro, digamos assim. Era uma coisa concreta, quase que você podia pegar. Então era fácil. Em termos, tudo isso que eu estou falando, né? Mas assim, era por aqui, era fazer aqui, era não sei o quê. Hoje vocês têm que desbravar uma coisa que eu acho que ninguém tem muito claro como é que é aquela coisa. Você vai inventar o teu emprego, o teu trabalho. Você vai ter um blog, você vai ter um sei lá o quê, ou uma redação, mesmo nas redações parece que tem muita coisa independente um do outro, é todo mundo PJ, e daí um trabalha em casa, o outro não sei o quê. Então, eu acho que é isso que eu estava pensando assim, que você tem que trabalhar, que seria o ideal, para furar essas bolhas em que a sociedade se fechou em várias bolhas, principalmente essas duas grandes políticas assim que eu acho que transformaram essa sociedade difícil de viver, né? Mas a mensagem é: sejam fortes, porque não é fácil. Não vai ser fácil.